Olá, oitavo ano. Vamos para a nossa última correção de hoje, ok? Nessa correção aqui, pessoal, a tia considera pertinente ler o texto com vocês, ok? Esse texto aqui a tia achou um pouquinho mais complicado para que vocês torrem um pouquinho os neurônios de vocês. Nascer no Cairo, ser fêmea de cupim. Conhece o vocábulo escardinchar? Qual o feminino de cupim? Qual o antônimo de póstopo? Como se chama o natural do Cairo? Então, pessoal, escardinchar é o mesmo que zombar. O cupim não tem feminino. Cupim é uma palavra que serve tanto para masculino quanto feminino. Até porque a tia acredita que o cupim nem tenha feminino ou masculino, né? Sabe que isso a tia não sabe dizer, não. Mas o que a tia sabe dizer é que cupim é comum de dois. Serve tanto para masculino quanto para feminino. E póstumo, pessoal, é quando a pessoa já morreu, né? Aí a pessoa é um póstumo. Ou então, vamos supor, a gente está falando de alguém que faleceu, estamos tendo um assunto póstumo. E no caso, o antônimo de póstumo vai ser vivo. E Cairo é o nome de um lugar, então provavelmente é cairense. O leitor que responder não sei a todas essas perguntas não passará provavelmente em nenhuma prova de português de nenhum concurso oficial. Aliás, se isso pode servir de algum consolo à sua ignorância, receberá um abraço de felicitações deste modesto cronista, seu semelhante e seu irmão. Ou seja, se você não sabe alguma dessas respostas, esse cronista também não sabe. Porque a verdade é que eu também não sei. Você dirá, meu caro professor de português, que eu não deveria confessar isso, que é uma vergonha para mim, que vivo de escrever, não conhecer o meu instrumento de trabalho, que é a língua. Concordo, confesso que escrevo de palpite, como outras pessoas tocam um piano de ouvido. De vez em quando, um leitor culto se irrita comigo e me manda um recorte da crônica anotado, apontando erros de português. Um deles chegou a me passar um telegrama, felicitando-me porque não me encontrara na minha crônica daquele dia um só erro de português. Acrescentava que eu produzira uma página de bom vernáculo exemplar. Tive vontade de responder, mera coincidência, mas não o fiz para não entristecer o homem. Espero que uma velhice tranquila no hospital ou na cadeia com seus longos ósseos me permita um dia estudar com toda calma a nossa língua e me penitenciar dos abusos que tenho praticado contra sua pulcritude. Sabem qual é o superlativo de pulcro? Isto sei por acaso, pulquérrimo. Mas não é desanimador saber uma coisa dessas? O que aconteceria se eu dissesse a uma bela dama, a senhora é pulquérrima? Eu poderia me queixar se o seu marido me descesse a mão? No caso aqui, pessoal, olha só. Ele está dizendo que ele vai aprender muito bem a língua, né? Caso ele seja preso, e aí no tédio da prisão ele fique estudando a língua, né? E o superlativo, pessoal, vocês já devem saber, né? Que é o máximo que aquela língua pode expressar sobre aquela palavra. E pulcro é como se fosse algo sagrado, né? Algo muito bom. Alguém já me escreveu também que eu sou escoteiro ao contrário. Cada dia você parece que tem de praticar a sua má ação contra a língua. Mas acho que isso é um exagero. Como também é exagero saber o que quer dizer escardinchar. Já estou mais perto dos 50 do que dos 40. Vivo de meu trabalho, quase sempre honrado. Gozo de boa saúde, estou até gordo demais, pensando em meter um regime no organismo. E nunca soube o que fosse escardinchar. Espero que nunca na minha vida tenha escardinchado ninguém. Se o fiz, mereço desculpas, pois nunca tive a intenção. Vários problemas e algumas mulheres já me tiraram o sono, mas não o feminino de cupim. Morrerei sem saber isso, e o pior é que eu não quero saber. Nego-me terminantemente a saber. E se o senhor é um desses cavalheiros que sabem qual é o feminino de cupim, tenha a bondade de não me cumprimentar. Por que exigir essas coisas dos candidatos aos nossos cargos públicos? Por que fazer do estudo uma língua portuguesa, unha séria de alçapões e adivinhas, como essas histórias que uma pessoa conta para pegar as outras?
O habitante do Cairo pode ser cairense, cairei, caireta, cairota ou cariri. É a única utilidade. Saber qual é a palavra certa será para decifrar um problema de palavras cruzadas. Vocês não acham que nossos funcionários públicos já gastam uma parte excessiva do expediente matando palavras cruzadas da última hora? Ou lendo horóscopo e as histórias em quadrinhos de O Globo? No fundo, o que esse tipo de gramático deseja é tornar a língua portuguesa odiosa, não alguma coisa através da qual as pessoas se entendam. Ruas, um instrumento de suplício e de opressão que ele, gramático, aplica sobre nós, ignaros. Mas a mim é que não me escardicham assim, sem mais nem menos, não sou fêmea de cupim, nem antônimo de posto nenhum. Eu sou cachoeirense de Cachoeiro, honradamente, de Cachoeiro de Itapemirim. Rubem Braga. Então, pessoal, número 1 pergunta assim: na crônica Nascer no Cairo, ser fêmea de cupim, o cronista defende uma ideia. Que ideia é essa, pessoal? Então, desde o início do texto, ele fala que não saber essas coisas, né, como escardinchar, feminino de cupim, não muda em nada nele. Ele já tem 40 anos, 50, né? 50 anos, tem sua profissão, perdeu o sono, vive bem e não saber de nada disso não o afetou em nada. Segundo o escritor Carlos Drummond de Andrade, o cronista costuma escrever pelo método de conversa fiada, do assunto puxa assunto, estabelecendo uma atmosfera de intimidade com o leitor. Isso acontece na crônica de Rubem Braga? Em caso positivo, de que forma acontece? Então, pessoal, principalmente no início do texto, ele fala muito com nós, leitores, né? Ele pergunta se a gente sabe o significado dessas palavras. Ele, inclusive, diz que se não sabe, ele é nosso irmão, porque ele também não sabe. Ou seja, ele estabelece uma conversa com a gente, né? Número 3. É possível dizer que a crônica de Braga aborda fatos corriqueiros que dizem respeito ao dia a dia do cronista? Explique sua resposta. Então, pessoal, praticamente sim, obviamente que sim, porque o que ele está fazendo durante toda a crônica? Levantando questionamentos, confabulando, pensando em coisas, e isso, venhamos e convenhamos que nós fazemos o tempo todo, várias vezes por dia. Número 4. Há um momento no texto em que o cronista dialoga com um leitor específico. Em que parágrafo isso se dá? Então, pessoal, em alguns momentos, a aparência que nós temos é que ele está conversando com várias pessoas, né? Ora, ele remete, né, a pessoas que leram a crônica dele, né, e fizeram comentários, alguns que ele está assassinando o português, outros elogiando, só que tem uma diferença desses comentários para o que ele faz no terceiro parágrafo, é que no terceiro parágrafo ele espera uma resposta, e aí ele continua a história como se ele tivesse tido essa resposta, ou seja, uma conversa, né, em que eu falo algo, outra pessoa diz, e depois eu volto a falar novamente com base no que a pessoa disse. E isso não acontece nas outras vezes, só acontece nessa, no terceiro parágrafo. E quem é esse leitor? Nós, leitores. Por que ele se dirige a esse leitor? Para realmente criar uma conversa, né? Porque essas outras pessoas que ele está falando, né? Que foi as pessoas que comentaram a crônica dele, pode ser que estejam lendo, pode ser que não estejam lendo, mas nós, leitores, agora com certeza estamos aqui lendo, né? E é com essa pessoa que ele está conversando. Nesse parágrafo, o autor diz concordar com uma provável fala desse leitor, mas os parágrafos seguintes revelam que, na verdade, ele não concorda com ela. De que maneira percebemos isso? Olha só. Ele fala o tempo todo que ele não sabe o que é escardinchar e tudo mais. Só que no final ele meio que dá a entender que sabe, né? Quando ele vai lá e diz assim, mas a mim é que não me escardicham assim. Se você procurar no dicionário o que é escardinchar, é zombar, é tirar sarro, é tirar onda, diminuir essa pessoa. Então, quando ele fala assim, ele está aplicando o uso correto da língua, né? Então, ele não tinha como fazer isso se ele não soubesse, né? Ou, mais uma vez, ele está contando com a coincidência da vida.
No número 5, pessoal, eu acredito que vocês consigam fazer, mesmo que a tia não explique, né? Para que o vídeo não fique tão longo. Na letra C, caso vocês tenham tido dificuldade, não se preocupem, porque é um conteúdo que nós veremos mais a fundo. Porém, eu acredito que vocês não tenham tido dificuldade, né? Que pergunta, diante de tudo o que o autor falou, né? O que vocês acham que ele quis dizer, né? Então, ele quis fazer uso de uma ironia, né? Que é quando você fala uma coisa querendo dizer outra. No número 6 também, a tia acredita que vocês tenham conseguido fazer, né? Sem nenhuma dificuldade. E se vocês tiveram alguma dificuldade, é só vocês entrarem em contato com a tia. O número 10 e 9, 11 e 12 são basicamente alguns conhecimentos, né, algumas questões que nós já resolvemos acima, mas de forma mais específica para ver se vocês realmente compreenderam a mensagem, né? No número 13, número 14, é que a tia vai buscar fazer com vocês agora. Qual que é a hipótese que ele levanta, né? Que o Rubem Braga levanta com essa crônica pra gente, né? Que os gramáticos, eles fazem uso de alguns termos, de algumas palavras, como se isso fosse poder. Como se você falar dessa forma te tornasse melhor ou pior do que alguém. Quando, na verdade, o Rubem Braga comprovou de que saber isso não te torna melhor, te torna só indiferente. O Rubem Braga não sabe disso, é um cronista, é renomado, ele tem a sua profissão e tudo mais, e não saber dessas palavras não significou nada na vida dele. Número 14, pessoal, pergunta assim: um traço característico da crônica lida é? Então, temática atual. Essa temática, ela é atual e não é atual, ela é atemporal. Qualquer época que você for falar sobre ela, vai estar sendo válido. Prosa poética, é em formato de poema? Não. Estrofação regular, todas as estrofes têm a mesma quantidade de linhas? Não. Exposição imparcial? Não. Método dialético. O que é o método dialético, pessoal? Dialético é quando há uma conversa. Dialética quer dizer troca, em que um fala aqui e o outro fala ali. Eu aprendo com o que falou está aprendendo comigo o que estou dizendo. E foi isso que aconteceu no texto, que foi uma conversa do leitor com o autor. Ok? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar bastante. Qualquer dúvida, eu estou disponível, só mandarem mensagens. Escutaram, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus.